Ora então, a área de Filologia Galega e Portuguesa, como sabem, integra a Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca e, mais especificamente, o Departamento de Filologia Moderna, que congrega as línguas alemã, italiana, as línguas eslavas e também, mais recentemente, a área de Ásia Oriental, com as línguas enfim, coreano, chinês e japonês. É neste marco da Faculdade de Filologia e do Departamento de Filologia Moderna que temos então a nossa graduação em Estudos Portugueses e Brasileiros, que passo a apresentar em alguns aspectos mais relevantes. Um brevíssimo apontamento histórico. Nós começámos em 92 com uma licenciatura em Filologia Portuguesa. Estamos, enfim, é uma coincidência feliz, estamos precisamente a celebrar 30 anos de uma carreira, de uma formação, portanto, de nível, como se diz hoje em dia, de graduação, em estudos lusófonos. 30 anos, na verdade, não é nada, é sobretudo já uma responsabilidade para o futuro mais imediato e mais imediato. A licenciatura em Filologia Portuguesa esteve vigente de 1992 a 2009 e sobreveio em 2006 até 2009 um longo processo de adaptação ao espaço europeu, como de resto aconteceu noutros sistemas universitários da Europa. Nessa oportunidade, enfim, que reconformou todo o mapa de titulações, de graduações, no contexto do sistema universitário do Estado espanhol, a Universidade de Salamanca optou por manter a estrutura de que já dispunha, sem alienar áreas autónomas e já perfiladas, e foi assim que, neste sentido, a área de Filologia Galega e Portuguesa, que é uma área de conhecimento oficial, como tal, oficialmente reconhecida pelas instâncias correspondentes e pertinentes do Estado espanhol, manteve uma licenciatura, neste caso já uma graduação, em estudos portugueses. Foi, seja como for, uma oportunidade não para replicar a licenciatura em Filologia Portuguesa, mas sim a de aproveitar essa oportunidade, que, enfim, recordarão certamente muitos dos colegas que estão presentes, foi realmente um momento de muitas urgências e também de muitas emergências, foi uma oportunidade para reformar ponderadamente, não? E em função, digamos assim, de uma dinâmica interna que já tinha, enfim, os seus réditos, não? Com a licenciatura, uma nova graduação. E é assim que passámos a ser graduações de estudos portugueses e brasileiros. E que não é apenas uma questão de mudança de nomenclatura, significou, e sobre isto depois falaremos um bocadinho mais, até certo ponto, uma reorganização de diferentes matérias e de diferentes módulos da nossa graduação, como digo, autónoma. Integramos uma estrutura que aqui chamamos em candelabro, e que é uma estrutura que congrega 11 graduações diferenciadas, suficientemente diferenciadas. Enfim, não vou fazer o elenco de todas elas, porque, enfim, está disponível online, e a nossa graduação, pertencendo a este candelabro, como lhe chamamos, o que significa que os 2 primeiros anos formativos estão muito integrados entre todas elas. E isto, à partida, foi uma disposição que realmente, já naquela oportunidade e no sucessivo, e enfim, realmente pensamos que para o futuro, garante a continuidade de uma área autónoma, não só uma área de conhecimento, mas também uma licenciatura, uma graduação autónoma. Neste sentido, significar também, conversávamos um pouco antes a este respeito, que se durante o processo de conformação das várias graduações, nesse tempo de adaptação ao espaço europeu,
A Espanha articulou a possibilidade de passar a ciclos formativos de 3+2, digamos assim, 3 anos de licenciatura ou graduação e 2 anos de mestrado, enfim, pós-graduação nível de mestrado. No último momento, não, foi mesmo no último momento, Spain is different, não, como se diz por aqui, optou por 4+1. Isto gerou, enfim, alguma celeuma, mas no nosso caso, e foi também uma oportunidade, mais do que um problema, foi uma oportunidade para, precavendo não só já a nossa realidade atual, mas também uma eventual alteração que não está de todo posta de parte a que venha a acontecer, a nossa graduação dispondo de 240 créditos ECTS, sendo dos quais os primeiros 2 anos são, digamos, de formação básica, filológica, partilhada com outras titulações, e é também são nesses 2 anos em que os nossos estudantes prefazem também um certo número de créditos, 48 em concreto, de uma língua estrangeira. Os 2 seguintes anos, que são específicos em estudos portugueses e brasileiros, dispusemos enfim, o plano formativo de maneira a que o quarto ano seja já um quarto ano, sendo de graduação, num determinado momento, numa determinada emergência, numa determinada urgência, pode perfeitamente ser enfim, uma componente formativa de um mestrado. Não é? E sobre isso depois podemos falar, porque precisamente as disciplinas que integram o quarto ano da nossa carreira, enfim, da nossa graduação, têm todas elas já um forte perfil contrastivo e comparativo, que é algo, digamos assim, que aqui cuidamos muito e que temos enfim, muita vocação, mas realmente já com, enfim, com algumas determinações que são mais próprias de mestrado do que propriamente de doutoramento. Perdão, de graduação. Ora, a este respeito, enfim, tem aqui, depois eu passo o PowerPoint para se quiserem, eventualmente interessados, fazer uma análise mais cuidada. Os tais 2 primeiros anos, onde mantemos a teoria da literatura, mantivemos o latim, mantivemos a linguística geral, temos enfim, os tais créditos de uma segunda língua, temos também uma parte componente opcional em que os estudantes têm enfim, uma espécie de menu de várias disciplinas que são postas à disposição como opção entre todos os departamentos e áreas da Faculdade de Filologia, e esta formação filológica básica é que constitui, digamos assim, enfim, o suporte do candelabro, como lhe chamamos. Não é? Ora, já no terceiro e quarto anos letivos, aí sim, já perfeitamente enfim, centrado nos estudos portugueses e brasileiros, depois a professora Ana Maria Garcia Martim falará sobre alguns aspectos enfim, dos créditos que dizem respeito à língua portuguesa e à linguística portuguesa, mas eu incidirei muito brevemente sobre o que significou a adaptação ao espaço europeu no âmbito enfim, do módulo, matéria de línguas e de literaturas e culturas. Se a nossa licenciatura em Filologia Portuguesa tinha essencialmente uma estrutura, digamos que obedecia a uma razão histórica, histórico-literária, como de resto acontecia com muitas outras licenciaturas, enfim, prévias à adaptação ao espaço europeu, o módulo de de literaturas e culturas agora estrutura-se de forma um pouco diferente. Os nossos estudantes têm, num primeiro momento, 2 cadeiras semestrais de periodização da literatura portuguesa, e sim, digamos, os conteúdos são essencialmente histórico-literários, e depois, a partir daí, desses dois cursos de 6 enfim, semestrais, que são cursados no segundo ano, passam a enfim, um outro paradigma, digamos assim, de organização e disposição das disciplinas de literatura e cultura. Concretamente, tem outras 2 cadeiras de clássicos da literatura portuguesa, clássicos da literatura portuguesa 1 e 2, uns clássicos da literatura brasileira, para além de História e Cultura portuguesa, História e Cultura brasileira, e depois, já no quarto ano,
literatura portuguesa e outras artes, literatura brasileira e outras artes, literatura galega e outras artes, bem como uma série de disciplinas que, enfim, proporcionamos em regime de opção, que complementam a formação também literária, filológica ou literária. Não? É o caso de disciplinas como variedades da língua portuguesa, que certamente falará a professora Ana Garcia Maria Martim, mas também vanguardas e neovanguardas em Portugal e no Brasil, ou disciplinas como culturas em contacto na expansão portuguesa, que temos também como opção. Enfim, não esgotei as especificidades destas disciplinas de terceiro e quarto anos, mas a dizer que realmente optámos por este modelo clássicos e literaturas e outras artes para permitir precisamente fazer uma espécie de adjornamento, não? Teórico-crítico, não? Das nossas disciplinas, não? E acomodar conteúdos que, naquela perspectiva ou que obedecia à razão histórico-literária, sempre acabavam por não integrar os nossos conteúdos curriculares. Depois, queria dizer que nós, realmente, como área de Filologia Galega e Portuguesa, a formação destes 4 anos dos nossos estudantes não se esgota no que é propriamente o conteúdo, não? Das diferentes disciplinas de língua portuguesa, os vários níveis de língua portuguesa, tanto da norma portuguesa como da norma brasileira. Não se esgota, portanto, nesses conteúdos formativos da graduação. Dispomos de uma série de fóruns que integram o trabalho de investigação que também levamos a cabo, e pomos os nossos alunos já em contacto com esse trabalho de investigação. É neste contexto que temos, enfim, o espaço tem como etiqueta Arcádia Babélica, e na verdade congrega uma série de iniciativas que anualmente vão proporcionando enfim, diferentes situações, como conferências, congressos, seminários, workshops, não? que são cursados também pelos nossos estudantes, e valendo-nos do espírito e da letra do crédito europeu, são atividades que podem suprir determinados créditos, não? Das disciplinas correspondentes da sua graduação. É assim que temos portanto, esta Arcádia Babélica, um seminário permanente, onde tem a cabida, por exemplo, estruturas como os Estados Unidos da Investigação, Artes e Humanidades no Contexto Ibérico, uma iniciativa conjunta com a Universidade de Coimbra, e concretamente no contexto do Centro de Estudos Ibéricos. Temos também um outro foro, Estados de Investigação, Desenvolvimentos Teórico-Metodológicos nos Estudos Brasileiros, que já teve quatro sessões anuais. Temos um ciclo Florinata Literária, a ficção portuguesa contemporânea. Convidamos escritores, poetas, romancistas, enfim, eventualmente dramaturgos também, e cineastas, para virem estar connosco, não é? Durante pequenos períodos, não é? E falar aos nossos estudantes. Temos um foro especificamente de poesia, Demasiados Sapatos para Polir, leituras contadas. Temos um ciclo de cinema, já tivemos outro, enfim, é uma questão que tem a sua produtividade, Imagens em Marcha, um ciclo de cinema, também já com 5 ou 6 sessões. Temos um colóquio de poéticas da tradução, mais recentemente, mas esta é uma área que nos interessa especialmente também, a tradução literária. Temos um ciclo de estudos brasileiros, já com 3 sessões, e agora, enfim, mais recentemente, por razões que direi mais adiante, também será potenciado. Participamos numa mostra universitária de artes cênicas, no Teatro Juan de la Encina, e temos também um ciclo em voz alta, também convidando criadores de língua portuguesa, não necessariamente só portugueses, podem ser também brasileiros ou de outras nacionalidades, Corpo e Espaço na Literatura Atual Hispano-Lusa. Em relação à mobilidade, suponho que não seja muito diferente daquilo que a professora Ana Paula antes fazia referência a isto,
mas nós, essencialmente aqui, para a mobilidade tanto dos discentes como dos docentes, dispomos de diferentes canais, vamos dizer assim. Por um lado, o Instituto Camões, com o qual temos um convênio que é renovado trianualmente para termos uma cátedra de estudos portugueses. Temos, obviamente, o programa Erasmus Plus, não é? Que inclui docentes e discentes e será ampliado também, de resto, ao doutoramento. Dispomos também enfim, das bolsas de estudo do Banco Santander para os estudantes de graduação. Dispomos de programas próprios da Agência de Gestão da Investigação da Universidade de Salamanca e dispomos também de ajudas pontuais, mas, enfim, interessantes também, da Xunta da Galiza, com a qual também temos um convênio trianual que nos garante, enfim, uma professora leitora, que assegura a docência enfim, das disciplinas de galego na nossa graduação, mas que também permite trazer professores e, enfim, fazer atividade de investigação e de divulgação e de transferência de conhecimento nas universidades galegas. Muito brevemente, porque, enfim, por favor, façam um sinal quando estiver a passar do tempo, mas queria dizer que tudo isto está, enfim, pensado também para enfim, a continuidade da pós-graduação, não? Apostámos muito na manutenção da graduação, mas nós queremos uma área, enfim, foi sempre essa enfim, a nossa disposição, uma área com uma forte componente de investigação e, portanto, de formação avançada, não? Neste sentido, integramos o mestrado universitário de professores do ensino secundário, depois direi algumas disciplinas que são especificamente nossas. Vamos começar, acaba a coisa de uma semana de ter a última aprovação pertinente, um mestrado científico em línguas, literaturas e culturas europeias, que de resto congrega 7 universidades europeias, é uma experiência, enfim, já uma realidade relativamente nova, por iniciativa da Universidade de Salamanca, no contexto do programa ECO 2, porque congrega 7 universidades, integra neste programa de mestrado 7 universidades europeias, entre elas, de resto, a Universidade de Coimbra, e com muito gosto e muito proveito para nós, especificamente na área de Filologia Galega e Portuguesa. E temos também uma linha de investigação no doutoramento em línguas modernas. Não é? No mestrado, a que fiz referência, de caráter profissionalizante, mestrado universitário em professores do ensino secundário, temos uma parte partilhada com as outras línguas do Departamento de Filologia Moderna e o Departamento de Francês, mas temos também algumas disciplinas específicas do português. É o caso da didática na especialidade do português, da metodologia na especialidade do português, os conteúdos da especialidade do português e a história da especialidade do português. Não é? Neste novo mestrado, que vai começar já no próximo ano letivo, como digo, acaba de ser confirmada enfim, esta iniciativa, que é conjunta de todo o Departamento de Filologia Moderna, mas que conta com a colaboração ativa e proativa da área de Filologia Galega e Portuguesa. Vamos ter algumas disciplinas e participar em algumas disciplinas com conteúdos especificamente digamos, de perfil lusófono. Não é? É o caso das disciplinas de plurilinguismo e contato linguístico no sul da Europa, o português e o espanhol em contacto, literaturas europeias, processos sociais e identidades, em que teremos, enfim, uma das nossas docentes a trabalhar desde há muitos anos com teoria pós-colonial, enfim, conteúdos específicos da área do português aqui. Participamos também na disciplina Culturas Europeias, traduções, transduções e mediações materiais, e concretamente aqui participará uma colega nossa que se doutorou em Teoria da Literatura na Universidade de Santiago e terá, enfim, uma parte do programa sobre cartografias literárias. E participamos também na disciplina Modelos Mediais e Intermediais nas culturas europeias, não? Sobre, enfim, também participamos com conteúdos relacionados com cinema e estudos intermédia, não?
Ao nível do doutoramento, eu não vou elencar tudo, está aí, peço desculpa que em língua espanhola, mas o doutoramento em línguas modernas tem também uma linha específica de investigação em estudos portugueses e brasileiros, com todas estas especificações que aí têm, tanto do âmbito da linguística, como do âmbito da literatura comparada, dos estudos interartísticos, dos estudos culturais, da tradução literária, enfim, dos estudos intermediais também. O corpo docente da área de Filologia Galega e Portuguesa é composto por 12 professores, que, enfim, há uma particularidade enfim, nestes 12 professores na atualidade, é que todos eles têm, digamos assim, um campo de especialização próprio, um ou dois, e digamos que a ideia é colaborativa, e enfim, trata-se de um corpo colaborativo. O professor Ana Garcia Martim, como já foi aqui referido hoje pelo professor Oswaldo Silvestre, trabalha com linguística histórica, mas não apenas. A professora Rocio Alonso Rei, que de resto fez parte da sua formação e também formação como professora universitária na Universidade de Coimbra. A professora Sofia Oliveira Dias, a professora Milei Guimarães, que acaba de se doutorar. Enfim, eu, a professora Rebeca Hernández Alonso, enfim, que se doutorou em literaturas africanas, o professor José António Martim Dias, que enfim, acaba de entregar uma tese sobre a poesia de Nuno Guimarães, e a professora Maribel Andrés Lhamero, que está a terminar uma tese sobre poesia e cortesia no contexto enfim, do barroco peninsular. Também, portanto, como dizia, integra a nossa equipa. O professor Hélder Júlio Ferreira Monteiro, que, enfim, é um professor que tem uma trajetória, sobretudo no âmbito do ensino da língua portuguesa. Ele é também professor titular da Escola Oficial de Idiomas, mas também doutor, fez uma tese de doutoramento, enfim, uma pena que deixou a literatura, dedicou-se só à área do ensino da língua, mas tem uma tese de doutoramento muito interessante sobre teatro de marionetes do século XVIII. A professora Alba Rozas Arceo, doutora em Teoria Literária pela Universidade de Santiago, nossa leitora de galego. A professora Ana Sofia Marques Viana, a nossa nova leitora desde há 2 anos, vinculada ao convênio da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto de Camões, com uma tese de doutoramento já feita sobre microficção portuguesa e brasileira, e a professora Paula Peçanha, Isidoro Peçanha, que está a trabalhar sobre enfim, escrita criativa e ensino do português. Este é então o nosso corpo docente e a nossa investigação. Todos estes professores integram um grupo de investigação reconhecido em estudos portugueses e brasileiros, que também não vou esgotar-vos com isto, mas tem a descrição das várias linhas de investigação que prossegue este grupo de investigação reconhecido, e esta é uma questão importante. Nós tínhamos um grupo de investigação de excelência Castelo Leão até 2016, mas sobreveio uma mudança, digamos, de paradigma, e tivemos que optar por este reconhecimento, porque realmente é um canal, não, de captação de fundos para a investigação desenvolvida na área. Não? Já tivemos vários projetos, os mais recentes estão aí indicados, também não vos vou esgotar com estas questões, mas enfim, são projetos que têm uma forte componente comparativa e muito centrados também em questões que têm a ver com enfim, o passado comum peninsular ibérico. Bom, um desenvolvimento mais recente, vinculado precisamente a este grupo de investigação, é a integração no grupo de investigação do Colaboratório Europeu de Estudos Brasileiros, que teve a sua enfim, o seu primeiro encontro e constituição, de resto, aqui em Salamanca, no ano passado, já presencial, e que é como digo, um desenvolvimento que potencia precisamente a ala brasileira da nossa graduação e da nossa pós-graduação, e mediante o qual muitas iniciativas se levarão a cabo.
Enfim, dispomos também de algumas publicações, fiz apenas não sei se... Pois, algumas publicações periódicas e, sobretudo, também alguns volumes que integram coleções iniciadas por nós, tanto na editora Luso-Espanhola de Edições, como nas próprias edições da Universidade de Salamanca. Enfim, dispomos de uma revista própria, com 16 números, uma revista de estudos galegos também, com 6 números, se não me engano. Vamos dar início a uma nova revista, a Revox, não é? Sobre questões de materialidades da voz. De resto, uma questão que, enfim, e concretamente neste espaço, contamos com a preciosa co-direção do professor Osvaldo Silvestre. Enfim, temos estas coleções Aula Ibérica e Aula delos Médios, não é? que pertencem às edições da Universidade de Salamanca, que já publicámos alguns livros e que daremos continuidade, obviamente, sempre que se proporcionar. Não é? Um âmbito que para nós também é muito importante, a partir do tema do espaço europeu, é a inovação docente. De resto, fomos das poucas titulações, para não dizer a única, da Faculdade de Filologia, que obteve um apoio de Castelo Leão para a adaptação do espaço europeu, um projeto de inovação docente, e a partir daí temos tido vários projetos de inovação docente, todos eles levados a cabo por docentes da nossa área, para a conformação de materiais e promoção da graduação, de optimização da plataforma Studium. Somos uma paper-free titulação. Muitos dos nossos materiais, por não dizer, enfim, quase todos, são digitalizados e estão disponíveis online na plataforma Studium. Moodle, não? É como aqui chamamos o Moodle. Projetos para a harmonização das matérias e disciplinas, portfólio, enfim, um projeto que já há vários anos sobre escrita criativa, projetos pontuais sobre, estabelecemos um conjunto de leituras integrais e obrigatórias, um manual de estilo, um protocolo de apresentação de trabalhos escritos, etc. Não vou-me aproximando do fim e dizer apenas que tudo isto, toda esta informação é recolhida e arquivada atempadamente sempre na web institucional da área de Filologia Galega e Portuguesa, web institucional específica, que pode ser, enfim, consultada por todos, não é? Bom, era isto que queria dizer, e muito obrigado.